Na cidade de Chipre, no ano de 3000 a.C., residia um próspero negociante chamado Zeno. Durante uma jornada da Fenícia ao Pireu, seu navio naufragou, levando consigo toda a sua carga. Por conta desse infortúnio, um evento totalmente fora do controle de Zeno ou qualquer pessoa, esse homem abastado subitamente se viu na pobreza instantânea. Imagine-se no lugar de Zenon. Como reagiria ao ver toda a sua vida de trabalho sendo perdida por uma força da natureza? Qual seria a reação apropriada? Ficaria irritado, triste, sentir-se traído pela vida? Para a maioria das pessoas, essas seriam emoções normais, mas não para Zenon, o pai do estoicismo. Pequenas mudanças duram uma eternidade, e uma pequena reformulação na nossa mentalidade pode resultar em mudanças maiores e mais impactantes mais adiante. O cerne do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Depois de estudar as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenon desenvolveu e ensinou o estoicismo. Segundo ele, apesar de não termos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta e devemos utilizar esse controle com eficácia. Em vez de lamentar o que foi perdido, ou neste caso, os produtos afogados, Zenon concentrou-se em manter a compostura diante da situação, mantendo-se calmo e neutro apesar da sua adversidade. Hoje em dia, as pessoas veem os estoicos inadvertidamente como indivíduos que não podem ser abalados, que não costumam ter extremos emocionais, evitando acessos de raiva ou crises de ansiedade. No entanto, a ideia original por trás do estoicismo vai muito além disso. Em vez de ser apenas uma descrição de pessoas desprovidas de emoções, o estoicismo era uma forma de ver, descrever e compreender o mundo. Era um modo de vida, e essa forma de viver perdurou por séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações atuais da mesma forma que foi aplicada há milhares de anos. Seus benefícios continuam igualmente impactantes. O estoicismo nos permite lidar com essas emoções negativas de experiências adversas e transformá-las em pensamentos que nos proporcionam uma perspectiva única do mundo. Afinal, a perspectiva é tudo, e todos no mundo têm experiências diferentes, o que resulta em perspectivas diferentes sobre as coisas. Como os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em locais públicos, sua filosofia era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar a todos e, por isso, não fazia sentido esconder esse conhecimento atrás das quatro paredes de uma escola ou dos pátios de um palácio. Consequentemente, pessoas de todas as classes sociais, desde escravos até imperadores, puderam aprender e se tornar estoicos, e assim fizeram. Entre os estoicos mais notáveis do mundo está Epiteto, cujo nome significa adquirido, já que ele foi um escravo no passado. Sêneca, um renomado estadista, e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já existiram. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando toda a forma de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até mesmo cunharam a palavra cosmopolita, que significa literalmente cidadão do mundo. Ao ouvirmos essa palavra hoje em dia, pensamos em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres. Devido à sua diversidade, exatamente o tipo de unidade e união que os estoicos defendiam. Na época da fundação do estoicismo, as mulheres não tinham permissão para seguir essa filosofia, mas os estoicos discordavam dessa restrição. Niels Rufus, professor de Epicteto, afirmou uma vez: não são apenas os homens que possuem anseio e uma inclinação natural para a virtude, mas também as mulheres. As mulheres não se agradam menos do que os homens com atos nobres e justos, e rejeitam o oposto de tais ações. Já que é assim, por que não seria apropriado que as mulheres busquem e examinem como poderiam viver bem, isto é, praticar a filosofia, assim como os homens? Mesmo numa época em que isso não era popular, as mulheres foram autorizadas a aprender livremente sobre o estoicismo e se tornarem estoicas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como estilo de vida? Num mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções tendem a complicar as coisas. Na verdade, não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem conosco. Ficamos tristes porque coisas ruins e inesperadas acontecem conosco. A chuva, por exemplo, é benéfica, pois rega nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Contudo, quando somos surpreendidos por uma chuva repentina sem guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Entretanto, por que não choramos quando começa a chover? Porque, embora a situação seja desagradável, aprendemos a esperar a chuva. É algo inevitável, algo que não podemos controlar.
Embora seja incômodo, a chuva passa e a luz retorna. O estoicismo nos ensina que, da mesma forma, devemos esperar que as coisas ruins possam acontecer. É algo que podemos antecipar. Devemos imaginar o pior resultado possível e ficarmos satisfeitos por termos consciência de que isso pode ocorrer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário, que consiste em aumentar os sentimentos de gratidão. Passar uma noite no chão frio da cozinha, tomar banho com água fria, quando normalmente usamos água quente, ou alimentar-se apenas de batatas por alguns dias, são exemplos desse exercício. Ele ajuda a compreender que, não importa quão difícil seja a situação, ainda sobreviveremos e potencialmente prosperaremos se tivermos a mentalidade correta. Ao ser capaz de suportar essas situações desconfortáveis, estamos indiretamente preparando nossa mente para enfrentar adversidades futuras. No contexto atual, com anúncios constantemente nos incentivando a acreditar que só seremos felizes se tivermos a próxima melhor coisa, uma aparência específica ou uma determinada quantia de dinheiro, a mensagem do estoicismo é mais importante do que nunca. Entramos no mundo sem saber muita coisa e, conforme crescemos, adquirimos conhecimento em casa, na escola e por meio de nossas próprias observações. O problema é que, muitas vezes, essas três fontes de conhecimento nos ensinam de maneiras diferentes. A questão é, precisamos realmente internalizar todo esse conhecimento? Se fizermos isso, poderemos, inconscientemente, estabelecer expectativas irrealistas para nossas vidas, o que, por fim, nos deixará desapontados e insatisfeitos. Essa não é uma forma de viver. Em vez disso, devemos nos concentrar em melhorar a nós mesmos por nós mesmos. Devemos realizar ações por nossa própria causa e sem apegos a expectativas externas, pois esses geralmente resultam em desapontamento. Na maioria das vezes, acabamos tentando preencher esse vazio com coisas externas, como gastar todo o dinheiro em um carro luxuoso, uma casa ou mesmo formar uma família. Às vezes, fazemos todas essas coisas pelo valor externo que elas parecem ter, em vez do valor intrínseco que realmente possuem. O estoicismo ensina que, se abordarmos a nossa vida dessa maneira, estaremos colocando nossa felicidade nas mãos de forças externas, as quais podem falhar a qualquer momento. Carros podem quebrar, leis naturais podem arruinar cidades inteiras, e as taxas de divórcio têm aumentado cada vez mais ao longo dos anos. Mesmo as coisas gratuitas da vida têm um custo, o custo do espaço, tanto físico quanto mental. Como Sêneca escreveu certa vez, aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. Em vez disso, devemos basear nossa felicidade em nosso valor intrínseco como seres humanos, não no que possuímos ou que podemos adquirir fisicamente. Devemos escolher fazer o nosso melhor para manter a cabeça fria, independentemente das adversidades que a vida nos apresenta. Afinal, independentemente do que desejamos, no final, não temos controle sobre a maioria das coisas que acontecem conosco, mas temos total controle sobre como reagimos a essas situações. Essa é a essência do princípio mais importante da filosofia estoica, a dicotomia do controle. Nas palavras de Epiteto, a principal tarefa da vida é simplesmente esta: identificar e separar os assuntos para que eu possa dizer claramente a mim mesmo o que é externo e não está sob meu controle, e o que tem a ver com as escolhas que realmente controlo. Os estoicos nos ensinam a aprender a separar o que podemos controlar daquilo que não podemos. Devemos determinar nosso valor não pelas coisas que não podemos controlar, mas pelas coisas que podemos. Lutar por objetivos é uma qualidade admirável, mas desmoronar quando essas coisas não acontecem do jeito que esperamos é, do ponto de vista estoico, inútil. Fazer vídeos no YouTube é muito mais fácil do que ser um imperador romano, mas ainda assim pode ser desafiador às vezes. Primeiro, você precisa conceber uma ideia, o que leva tempo. Depois, pesquisar sobre ela, descartar se não for boa, recomeçar, criar o roteiro do vídeo, produzi-lo, editá-lo, criar em miniatura, escolher o título e tudo mais antes de fazer o upload. Até o momento em que você clica em carregar, tudo depende de você. No entanto, quando você clica no botão, o controle passa para o algoritmo do YouTube. Ainda assim, muitas pessoas julgam o sucesso de seus canais do YouTube ou contas no Instagram com base nos números de visualizações, inscritos ou seguidores, métricas que em grande parte estão fora do controle delas. Os estoicos ensinam que, em vez disso, devemos julgar o sucesso do nosso trabalho com base no esforço que colocamos, e não no resultado de expectativas externas. Confie no processo. Viver com menos significa se libertar das correntes sociais, que essencialmente colocamos em nós mesmos. Pense em uma pessoa que trabalhou arduamente em seu emprego nos últimos 6 meses. Agora, ela acredita que merece uma promoção, e assim leva seu relatório de desempenho ao chefe. O chefe agradece, mas não lhe concede a promoção, e ela volta para casa sentindo-se como se tivesse fracassado. Ela não considera que o chefe talvez estivesse de mau humor naquele dia, ou que outra pessoa poderia estar mais qualificada naquele momento, ou até mesmo que a empresa estivesse passando por dificuldades financeiras e simplesmente não pudesse oferecer a promoção. Ela não sabe a razão exata,
mas ainda ficar chateada. Se ela simplesmente colocasse seu valor na qualidade do relatório de desempenho que entregou e continuasse a se esforçar para alcançar a promoção que desejava, poderia ter sido muito mais feliz. Com a perspectiva certa, seu objetivo não teria diminuído, apenas adiado. Essa reformulação de mentalidade é crucial. Um verdadeiro estoico não vê seus sucessos com base no ganho financeiro de seus empreendimentos, mas encontra consolo no fato de poder viver uma vida confortável sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Existem 4 virtudes principais do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. A sabedoria é saber distinguir o que é interno do que é externo, e a capacidade de escolher como reagimos às situações que nos ocorrem. Como Viktor Frankl disse, entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher a nossa resposta. A coragem é representada por 2 palavras: persistir e resistir. A temperança, ou moderação, é o que acabei de fazer aqui, dizendo mais com menos palavras. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk lutam pelo topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite da riqueza deve ser apenas o essencial e ter o suficiente. A justiça é a mais importante de todas as virtudes. Ela instrui que ninguém deve prejudicar o outro, pois todos nascemos para cuidar um dos outros e praticar o bem, não são para nós mesmos. Um exemplo notável de uma figura que incorporou os ensinamentos do estoicismo foi Nelson Mandela. Enquanto lutava contra o apartheid, foi condenado à prisão perpétua, onde permaneceu por 27 anos antes de ser finalmente libertado. Quando saiu da prisão, foi eleito presidente da África do Sul, e muitos esperavam que ele punisse severamente aqueles que estivessem envolvidos com o apartheid ou sua prisão. No entanto, Mandela não seguiu esse caminho. Ao longo de seu tempo na prisão, ele leu as obras de Marco Aurélio e absorveu muitos dos valores fundamentais do estoicismo, os quais praticou durante toda a sua vida. Em vez de buscar vingança contra os culpados, Mandela exortou seu povo a buscar a reconciliação e a reconstrução. Ele enfatizou que o passado estava fora de seu controle e que a única coisa que poderiam fazer era encontrar uma maneira de seguir em frente e construir uma nação melhor. Esse é o caminho estoico. Na medicina moderna, o estoicismo é fundamental em procedimentos como a terapia racional, emotiva e comportamento e a logoterapia. A primeira ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamento negativo que podem estar causando problemas emocionais e comportamentais. Ela permite que você desafie o raciocínio por trás desses pensamentos negativos com lógica. E quando perceber que muitos deles são infundados, pode substituí-los por crenças mais produtivas e saudáveis. A logoterapia, por outro lado, baseia-se no princípio estoico de que os seres humanos são movidos por um propósito. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos dar significado à felicidade e às nossas vidas, simplesmente descobrindo qual é esse propósito. Claro que, como muitos de nós sabemos, isso é mais fácil falar do que fazer. É um processo como tudo na vida. Temos que reconfigurar nossa forma de pensar. Fora com o antigo, dentro com o novo. Para resolvermos nossos problemas com a busca pela felicidade, precisamos praticar a autoestima. Redirecionar nossa definição de valor para coisas que podemos controlar nos permite parar de nos concentrarmos em coisas que não estão sob nosso controle e, em geral, levam a uma vida mais feliz e gratificante. O estoicismo nos ajuda a navegar pelas tempestades do passado e do presente, para águas mais calmas e pacíficas. E se nosso navio afundar e todos nós nos afogarmos, podemos ficar tranquilos com o fato de termos vivido uma vida boa, embora não tão abundante quanto esperávamos. Lembre-se de que tudo tem um fim.